Hoje vamos falar sobre a história de Marco Aurélio, o imperador estoico. Marco Aurélio foi um dos mais importantes filósofos estoicos da história, e seus ensinamentos continuam a inspirar pessoas em todo o mundo. Marco Aurélio nasceu em Roma em 121 d.C. Ele era filho de Marco Ânio Vero, um senador romano, e Domícia Lucila, filha de um cônsul romano. Marco Aurélio recebeu uma educação de elite e desde cedo se interessou por filosofia. Ele foi aluno de Sêneca, um dos mais importantes filósofos estoicos da época. Marco Aurélio foi nomeado imperador em 161 d.C. Ele governou o Império Romano por 19 anos, um período marcado por guerras, epidemias e conflitos internos. No entanto, Marco Aurélio conseguiu manter o império unido e próspero. Marco Aurélio era um estoico devotado. Ele acreditava que a filosofia poderia ajudar as pessoas a viver uma vida melhor, mais plena e mais feliz. Ele escreveu um livro de memórias, chamado Meditações, no qual compartilha seus pensamentos sobre a vida, a morte, o amor e a virtude. Os ensinamentos de Marco Aurélio são baseados nos princípios básicos do estoicismo, que incluem a importância da razão. Os estoicos acreditavam que a razão é a ferramenta mais importante que temos para viver uma vida boa. A razão nos permite distinguir entre o que é importante e o que não é, e nos ajuda a tomar decisões sábias. A razão é a capacidade de pensar e compreender. Ela nos permite entender o mundo ao nosso redor e tomar decisões informadas. Os estoicos acreditavam que a razão é essencial para viver uma vida boa. Ela nos ajuda a identificar nossos objetivos e valores, e nos ajuda a tomar decisões que estejam alinhadas com esses objetivos e valores. A razão também nos ajuda a lidar com o estresse e a ansiedade. Quando estamos estressados ou ansiosos, é fácil deixar nossas emoções nos dominarem. A razão nos ajuda a manter o controle de nossas emoções e a tomar decisões racionais. Exemplos de como a razão pode ser usada para viver uma vida melhor. A razão pode nos ajudar a tomar decisões saudáveis. Por exemplo, se queremos perder peso, a razão pode nos ajudar a escolher alimentos saudáveis e a criar uma rotina de exercícios. A razão pode nos ajudar a lidar com situações difíceis. Por exemplo, se estamos passando por um momento de perda, a razão pode nos ajudar a aceitar a situação e a seguir em frente. A razão pode nos ajudar a ser mais felizes. Por exemplo, se queremos ser mais felizes, a razão pode nos ajudar a identificar o que nos faz felizes e a concentrar nossos esforços nisso. A história de Marco Aurélio é um exemplo inspirador de como os princípios estoicos podem ser aplicados na vida real. Aqui estão alguns conselhos estoicos que você pode tirar da história de Marco Aurélio. Não se preocupe com o que está fora do seu controle. Quando você se preocupar com coisas que não pode controlar, você está apenas desperdiçando sua energia. Concentre-se no que você pode controlar e faça o seu melhor para fazer a diferença no mundo. Não se preocupar com o que está fora do seu controle é um dos princípios mais importantes do estoicismo. Os estoicos acreditavam que devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar e não nas coisas que não podemos. Isso não significa que devemos desistir ou deixar de lutar pelo que queremos. Significa que devemos aceitar as coisas que não podemos mudar e nos concentrar nas coisas que podemos. Exemplos de coisas que estão fora do nosso controle: o clima, o comportamento de outras pessoas, acidentes. Exemplos de coisas que estão dentro do nosso controle: nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções. Quando você se encontrar se preocupando com algo que está fora do seu controle, tente se lembrar deste conselho: eu não posso controlar isso, então não vou me preocupar com isso. Eu vou me concentrar nas coisas que posso controlar. Aceitar o que não pode ser mudado é outro princípio importante do estoicismo. Os estoicos acreditavam que devemos aceitar as coisas que não podemos mudar e não nos revoltar contra elas. Isso não significa que devemos ficar inertes e não fazer nada. Significa que devemos aceitar a realidade e nos concentrar em encontrar soluções para os problemas que podemos resolver. A vida é cheia de coisas que não podemos mudar. Quando você aceitar essas coisas, você será capaz de se libertar do estresse e da ansiedade. Exemplos de coisas que não podemos mudar: o passado, o destino. As pessoas que não gostam de nós. Quando você se encontrar se revoltando contra algo que não pode ser mudado, tente se lembrar deste conselho: não vale a pena se preocupar com isso.
Eu vou aceitar isso e seguir em frente. Viva o momento presente. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. O que importa é o presente. Viva o momento presente ao máximo e aproveite cada momento. Viver o momento presente é um princípio fundamental do estoicismo. Os estoicos acreditavam que devemos viver o momento presente e não nos preocupar com o passado ou o futuro. Isso não significa que devemos ignorar o passado ou o futuro. Significa que devemos viver o momento presente com atenção e gratidão. Exemplos de como viver o momento presente. Faça uma pausa para apreciar a beleza da natureza. Concentre-se em sua respiração. Seja grato pelas coisas boas que você tem. Quando você se encontrar pensando no passado ou no futuro, tente se lembrar deste conselho. O passado não existe mais. O futuro não chegou ainda. O que importa é o presente. Seja forte e perseverante. A vida é cheia de desafios. Quando você se deparar com um desafio, seja forte e perseverante. Não desista de seus objetivos. Ser forte e perseverante é uma qualidade essencial para quem quer viver uma vida estoica. Os estoicos acreditavam que devemos ser fortes e perseverantes para enfrentar os desafios da vida. Isso não significa que devemos ser inflexíveis ou não nos adaptarmos. Significa que devemos ser resilientes e não desistirmos de nossos objetivos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Exemplos de como ser forte e perseverante. Não desista de seus sonhos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Continue lutando por seus objetivos, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Levante-se depois de cair e continue tentando. Quando você se encontrar desanimado ou prestes a desistir, tente se lembrar deste conselho. Eu posso fazer isso. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Ame a todos. O amor é a força mais poderosa do universo. Ame a si mesmo. Ame seus entes queridos e ame todos os seres sencientes. Amar a todos é um princípio fundamental do estoicismo. Os estoicos acreditavam que o amor é a chave para uma vida feliz e plena. O amor nos conecta a todos e nos torna mais humanos. Exemplos de como amar a todos. Seja gentil com as pessoas, mesmo com aquelas que você não gosta. Perdoe as pessoas que te magoaram. Esteja presente para as pessoas que você ama. Quando você se encontrar com raiva ou ressentimento, tente se lembrar deste conselho. O amor é mais forte do que o ódio. Eu posso escolher amar, mesmo quando é difícil. O amor é a resposta. A história de Marco Aurélio é um lembrete de que o estoicismo é uma filosofia que pode nos ajudar a viver uma vida melhor. Os princípios estoicos nos ensinam a ser fortes, resilientes e focados naquilo que importa. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal Pensar Estoico. Até o próximo vídeo.